Olá, novamente estamos aqui com o nosso vídeo barra podcast ainda sem nome. Eu sou Bruno Freire, estou aqui com o Matheus Câmara. Salve, salve família. Percebi agora pela câmera que parece que eu tô num hospício, né? Meu quarto todo branco, eu de branco. Parece que não estou num lugar que eu estou na minha casa no caso. E hoje vou ler aqui um pouco da pauta. Caso Pogba. Qual a gravidade da situação? É errado chamar um feiticeiro para amaldiçoar a carreira de um colega? Flamengo é o melhor time do Brasil? Já ganhou a Libertadores? E quem desponta como o novo melhor do mundo para a futura geração? É Haaland? É Mbappé? É Vinícius Júnior? E ainda o começo da temporada da NFL e a próxima rodada das principais ligas do mundo, dos principais times do mundo, tudo nas próximas horas. Comigo e com o Matheus. Vamos nessa, Matheus. Bora lá, Bruno. Quer que você começar? Quer começar desses assuntos que você trouxe? Vamos começar com o principal assunto da semana ao lado da idade de corte de Leonardo DiCaprio, caso Pogba. Para quem não ouviu, Pogba foi acusado pelo irmão mais velho de contratar um feiticeiro para amaldiçoar a carreira de Kylian Mbappé, seu companheiro de seleção francesa. E em sua defesa, Pogba falou que realmente contratou um feiticeiro, mas que era para livrar ele, Paul Pogba, de futuras lesões e não tinha nada a ver com o Mbappé. Matheus, o que você tem a dizer sobre esse caso? Primeiro, eu quero dizer que eu tenho uma teoria de que o Pogba e os irmãos são a mesma pessoa, ou são clones, porque eles se parecem muito, é uma coisa impressionante. Assim, é uma questão complicada para a gente comentar, não sei exatamente qual que é a fé do Pogba, não posso dizer o que ele tem que fazer ou não tem que fazer. Se Se foi eu não me engano, algo. ele é É, muçulmano, é Matheus. muçulmano? Se eu não me Assim, engano. se ele recorreu a isso para tentar se livrar das lesões, ok, é um método que ele tem direito de recorrer, assim, não é proibido utilizar dessa prática. Mas acho que talvez ele deveria pedir o dinheiro de volta para o feiticeiro, porque não deu muito certo, ele continuou machucado. Agora, se foi para tentar amaldiçoar a carreira do Mbappé, tirar ele do sério de algum jeito, pode ser que tenha dado certo, né? O Mbappé tá dando uns chiliques pelo PSG. E eu acho que fica um clima meio desagradável você ter dois dos seus principais jogadores numa véspera de uma Copa do Mundo com uma história como essa. Na Eurocopa, a gente já viu um vestiário da França estremecido, ela caiu precocemente para a Suíça na Eurocopa. Todo mundo estranhou, mas talvez um problema no vestiário, uma rixa no vestiário, seja algo que possa explicar esse mau desempenho da França na Eurocopa. E às vésperas de uma Copa do Mundo, isso pode preocupar. Eu concordo com você, né? Se a crença dele, eu não tenho nada a ver com isso. E atualmente o Pogba, inclusive, está com uma lesão no menisco. Não quer operar, porque se ele operar, ele está fora da Copa. Então ele está fazendo um tratamento conservador, mais musculação, reforçando o músculo, para ver se ele consegue voltar ainda. Não deve jogar o começo da Champions League, inclusive pela Juventus. Se ele contratou para amaldiçoar o Pogba, vale lembrar que o irmão do Pogba estava pedindo dinheiro, alguns milhões de euros, para não contar essa história, então ainda teve esse suborno no caso, O né? Natal da família vai ser uma beleza, hein? Exatamente. Os três pareciam ser muito próximos, inclusive, os três Pogbas, Sim. né? Mas eu realmente não entendo por que o Paul Pogba ia contratar um feiticeiro para amaldiçoar a carreira do Mbappé. Ele estava com inveja da atenção na França, porque o Mbappé é uma peça importante para a seleção francesa eles não jogam, não são adversários na liga pelo clube. Então, o Mbappé mal, o único reflexo direto para o Pogba ia ser na seleção com o Mbappé mal, ia piorar para a situação da França. Eles A nem França, disputam que era uma das posição. favoritas.
Exato, a França, que era uma favorita para a Copa do Mundo, com o Mbappé mal, cai um pouco nesse ranking, apesar de que em 2018, para mim, o Mbappé não foi um dos principais jogadores da França, ele fez uma Copa bem irregular, com alguns gols, assim, que as pessoas lembram, mas o principal jogador do ataque foi o Griezmann, o principal jogador do meio de campo foi o próprio Pogba. Mas se realmente teve esse amaldiçoamento da carreira do Mbappé, igual você falou, não muito para a parte técnica, mas para a parte fora do gramado. O Mbappé, que era um dos queridinhos assim do mundo do futebol, todo mundo falando da ética de trabalho dele, do futuro. E depois dessa briga, não só com o Neymar, com o Neymar ainda tem muito, tem fora do Brasil, o Neymar ainda tem muito hate, digamos assim, de europeus, principalmente, falando que ele é mimado, ele é muito estrelinha, não sei o quê. Mas ele conseguiu brigar com o Messi, sabe? Brigou com o Sérgio Ramos, fala que também está no grupo ali de Neymar e Messi. Então ele criou uma rixa no vestiário e ele meio que perdeu essa rixa no vestiário para a galera do Neymar. E ficou com uma imagem manchada na mídia. Então, fora que ele começou a temporada um pouco abaixo da dupla Neymar e Messi. Então, a zica do Pogba foi nesse sentido, funcionou para manchar um pouco a imagem de bom garoto do Mbappé, mas nada mais do que isso. Pelas notícias, Matheus, só pode para falar. complementar, que pelas notícias que a gente tem, parece que na França eles conseguiram blindar bem o Mbappé dessas questões do chilique que ele deu no jogo lá, que ele queria bater o pênalti no lugar do Neymar, que ele largou o contra-ataque. Falam que na França a galera meio que deu uma passada de pano nesse caso. E vamos ver como é que isso segue, né? Se o PSG vai conseguir resolver essas questões ou se vai continuar com essa briga, que não seria a primeira vez que a gente vê no vestiário do PSG. Exato. Inclusive, no último jogo, depois do técnico do PSG, o Garnier, falar que o batedor oficial de pênalti é o Mbappé em entrevista coletiva, quando estava perdendo de 1-0 para o Mônaco, o Mbappé falou para o Neymar ir bater. Né? Será que foi por quê? Foi para fazer as pazes? Foi porque ele pipocou para não perder um pênalti e perdeu o jogo por causa disso, depois que ele errou o último pênalti? A gente não vai saber. Aí, Matheus, você é Didier Deschamps, técnico da seleção francesa. Uhum. Você convoca Paul Labil Pogba quando ele estiver saudável? Quando ele estiver saudável, eu pensaria bastante em convocar, mas eu também gostaria de ver outras opções. A França é uma seleção que tem vários bons jogadores. Tem dois no Real Madrid, que não é qualquer time, né? Simplesmente o maior time do mundo, que é o Tchouaméni e o Camavinga, que acho que poderiam fazer uma boa dupla ao lado do Kanté, mas eu vejo o Pogba como um jogador com uma qualidade maior. Mas se você tiver que escolher, se não tem jeito de jogar Pogba e Mbappé juntos, se tem que escolher um dos dois, eu escolho Mbappé, sem nenhuma dúvida. Para mim é fácil. E vale lembrar que esse não é o primeiro escândalo de vestiário da França. Você falou de francês do Real Madrid. Benzema ficou anos sem ser convocado porque ele tentou extorquir seu companheiro de seleção francesa, Valbuena, ele tinha vídeos íntimos do Valbuena e estava pedindo dinheiro para pagar. Por causa disso, ele não foi convocado muito tempo. Inclusive, não foi para a Copa. Ganharam a Copa sem o Benzema e agora que ele é o melhor do mundo, ele voltou para a seleção. Então, não seria a primeira vez que a França perderia um grande jogador por causa de problemas de vestiário. Sim. Próximo tópico. Flamengo é o melhor time do Brasil nesse momento? Ó, o Malvadão eu acho que sempre foi. Desde 2019, acho que ele tem os melhores jogadores. Alguns deles estiveram em má fase em algum determinado momento, de lá para cá, caso do Everton Ribeiro, do Arrascaeta. O Gabigol sempre marca os gols dele, assim. A gente pode questionar que ele perde alguns gols que ele não deveria perder, mas ele está sempre deixando dele. O Bruno Henrique também viveu um momento de baixa em 2020, mas em 2021 ele retomou um bom futebol, apesar do Flamengo ser um time bem bagunçado. E ele vinha jogando bem até se machucar. O Pedro, que em 2020 jogou muita bola, voltou a jogar muito bem. E pelos nomes que a gente está falando aqui,
o Flamengo é o melhor time do Brasil. Acho que não tem nenhum time hoje com essa qualidade, mesmo do 1 ao 11, e até se a gente for olhar o banco de reservas. O banco do Flamengo é uma coisa simplesmente absurda. Eles têm Vidal e Cebolinha no banco de reservas. Eu acho que realmente, como elenco, pelo nome dos jogadores, não existe competição. O Flamengo é, com algumas sobras, o melhor time do Brasil, mas o Palmeiras, como um time, como um 11, eu acho que chega ao nível do time carioca, apesar de que o Palmeiras, com o time titular, empatou com os reservas do Flamengo, que é um time que facilmente classificaria para a Libertadores no Campeonato Brasileiro e acabou de vender dos jovens desse time reserva, que era o Lázaro, para Espanha por 7 milhões de euros, se eu não me engano, É que isso eu mesmo. achei pouco. Eu Sim, acho que podia mais, é pouco, mas o Flamengo não valia precisa, mais. né? Sim, o Flamengo pode vender os jogadores, tipo, pode pedir 7, 70, assim, que se não quiser vender, não vende, se quiser vender, vende. No caso do Flamengo é assim, ele não precisa do dinheiro. Eu não vou nem perguntar se o Flamengo já passou para a final da Libertadores, porque, convenhamos, 99% de chance que sim. Mas o Flamengo já é campeão? Não, você citou o Palmeiras, que eu concordo que, assim, coletivamente talvez seja o time mais bem treinado da América do Sul hoje. O Abel Ferreira faz um trabalho muito bom, ele consegue tirar 110% do que os jogadores dele podem entregar. Mas se a gente for analisar individualmente, o Flamengo leva vantagens, principalmente do meio para frente. Se a gente for para pensar, o Flamengo tem jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento e de várias formas diferentes. Mas eu não vejo o Flamengo como já ganhou, até porque esse clima pode ser um clima bem perigoso, você chegar numa final com essa ideia de já ganhou. Tem toda a questão de ter perdido a última final para o Palmeiras, acho que tem um sentimento de revanche assim também. E se for o Atlético se for o Atlético Paranaense, acho que o Flamengo entra como muito favorito e talvez o time do Filipão pode usar isso a favor dele, a favor de si próprio, que é, não, a responsabilidade toda é deles, eles que investem muito, o favoritaço é eles, todo mundo acha que eles vão ganhar, eliminaram a gente na Copa do Brasil, meteram 5 no Campeonato Brasileiro, a responsabilidade é deles. Então, esse clima de pressão pode ou motivar os jogadores ou pode deixar eles um pouco mais nervosos. E o fator jogo único também pesa, né? Tudo pode acontecer no final. Então, acho que o Flamengo é um dos favoritos, mas acho que já ganhou, não. Tem que jogar bola. E, Matheus, outra situação hipotética. Você é Andréas Pereira, meio-campista que começou bem no Fulham, diga-se de passagem. Você torce para o Flamengo ganhar essa Libertadores e esquecerem do que aconteceu no ano passado? Ou você torce para o Flamengo perder e as pessoas falarem: ah, então a culpa não é só do Andreas, mesmo sem a falha dele, a gente perdeu de novo? Eu torço para ganhar porque eu entro na história como campeão da Libertadores, né? Participei da Também é campanha, essa, né? então aí eu ganho a Libertadores. Bem ou mal, ganhei a Libertadores. Faz sentido, justo. E Pedro, Matheus? Agora você é Tite. Pedro está na sua lista da Copa? Na final, 26 jogadores. Pedro tá? Na minha, tá. Eu acho que ele é um jogador com características únicas no futebol brasileiro. Não só jogando aqui, mas também na Europa, a gente não tem um jogador com essas características. Os atacantes do Brasil que podem fazer a função de 9, a gente tem o Gabriel Jesus, que não é propriamente um 9, é um jogador de mais movimentação. O Richarlison, a mesma coisa. O Matheus Cunha é um jogador que tem mais essa característica, mas eu acho que o Pedro, para fazer essa função do camisa 9, aquele cara que vai prender a bola, vai ficar na área o tempo todo disputando com os zagueiros, eu acho que ele tem mais qualidade para fazer isso. E seria bom o Tite levar porque dá mais alternativas, você tem mais opções de jogo em uma situação que você pode precisar de um cara como esse. Se você não convoca e acaba precisando usar ele num mata-mata da Copa, o Brasil perdendo, sendo eliminado, você tem que colocar um cara grande na área, você tem o Pedro. Aí se você não leva ele, você fica acabando sem ter essa opção. Então eu levaria o Pedro sim, tá jogando muito bem. O melhor atacante do Brasil.
E muita gente pedia para ele forçar uma saída do Flamengo, tentar ir para o Palmeiras, e olha como as coisas mudam, né? Ele encaixou como uma luva nesse sistema do Dorival. Eu entendo o argumento, mas eu ainda tenho algumas ressalvas. Como, por exemplo, eu não gostei da postura do Pedro de aceitar o banco no Flamengo tanto tempo. Eu acho que um jogador da qualidade do Pedro, que queria disputar uma vaga para a Copa, ele não podia ter ficado um ano e meio sentado no banco, sendo que ele seria titular em todos os outros times no Brasil. Tem os motivos dele, né? A gente não sabe, ele nunca falou assim, abertamente por que ele fez isso, mas eu acho que eu, como um treinador, eu gostaria de um cara para ser o meu 9 que tem personalidade para chegar na diretoria, por exemplo, e falar: ó, vocês têm plano para mim? Eu vou jogar, ou o plano de vocês é me manter no banco. O time que está jogando é esse e eu não vou entrar. Ah, o time é esse e não vai entrar. Tudo bem, então eu queria que vocês procurassem ofertas por mim, porque eu quero jogar, daqui a pouco tem Copa, eu sou um jogador que tenho chance de ir. Ele era convocado pelo Tite no começo, perdeu a vaga na seleção porque ele não jogava, e mesmo assim ele não buscou, que a gente sabe, né, uma alternativa para tentar mostrar serviço e jogar em outro time. Óbvio que agora as pessoas vêm falar: ó, oh, ele estava esperando, agora entrou e agora está jogando muito. Mas eu acho que é tarde, talvez. Eu queria que ele tivesse jogado mais cedo e queria que ele tivesse mostrado a vontade de jogar de qualquer jeito, sabe? Eu quero Sim. jogar, eu quero mostrar que eu tenho que ir, não ficar no banco esperando a hora dele. E outro É, ponto, não pode terminar. igual você falou, ele é um atacante diferente de todos que a seleção tem. A seleção, tem muita gente que fala: ah, a seleção é momento, não sei o quê. Eu discordo disso. Eu acho que é um time que a gente está falando ali. Não é, você não está no FIFA, que você pega 11 jogadores, coloca lá e fala e joga com você controlando. Mesmo no FIFA, se você for para o Ultimate Team, você tem que ter entrosamento, os jogadores têm que se conhecer, têm que se encaixar, tem que ter clima no vestiário. E o Pedro é um cara que simplesmente não está com o grupo desde que começou. Tem muito tempo que ele não é convocado. É, a seleção não treina para jogar com 9 nos últimos 2 anos. Então, por ele ser diferente de todos os outros, eu não acho que a seleção tenha treinado para jogar com um cara como o Pedro. E você pegar ele agora, faltando 2 meses para a Copa, para treinar 10 dias e um jogo, talvez, e já vai conseguir armar um time que consegue encaixar o Pedro de uma forma que ele consiga render bem. Eu acho difícil, eu acho que é tarde. Se ele tivesse feito isso ano passado, ele seria um cara para ser convocado. Mas esse ano, como eu falei, talvez seja um pouco tarde. Se ele for convocado, eu não vou achar um absurdo. Mas eu não levaria por esses dois motivos. Eu discordo um pouco de você. Eu acho que não é tarde. Até porque, se a gente for para pensar, muita gente pedia vários jogadores do Atlético na seleção no final do último Campeonato Brasileiro, o caso do Arana, o caso do Hulk, falam: não, eles estão jogando muito bem, eles precisam ter uma chance. E agora acho que meio que passou o trem deles, eles começaram a jogar muito bem cedo demais e num momento, na hora H, eles não estão jogando tão bem. O Hulk está em má fase, o Arana não está jogando tão bem. Então, acho que se tem um momento para o jogador jogar bem, seria 2022 mesmo, até para ele estar em evidência. Hoje, isso vale até para os técnicos. O Cuca, no final de 2021, era um nome favorito para assumir o lugar do Tite. Hoje, acho que ele é uma carta fora do baralho para um trabalho ruim que ele está fazendo no Atlético. Então, assim, acho que o Pedro ele está jogando muito bem. E você falou de uma convocação que o Tite vai ter antes da Copa. Eu acho que essa convocação ele tem que levar o Pedro e colocar ele para jogar, até para tirar essa dúvida que você tem. Se ele coloca o Pedro, ele realmente fica um corpo estranho ali na seleção, não consegue fazer uma tabela, não consegue dominar a bola, joga muito mal, não consegue fazer gol. Aí o Tite pode ter a desculpa: eu convoquei, não jogou bem, não dá para levar para a Copa, porque se ele não jogou bem um amistoso, uma competição valendo, eu vou confiar nele. Mas se ele vai, joga bem, mete gol, dá assistência, participa do jogo, eu acho que dá para levar o Pedro. Então o Tite ainda tem essa sorte de poder fazer um teste antes da convocação final. E eu acho que nesse teste o Pedro tem que ir. Sobre isso que você falou, jogar bem, eu concordo que seja para o Neymar. O Neymar é um cara consolidado. Eu quero que ele
seja voando em 2022. O próprio Coutinho. O Coutinho não está bem agora. O Coutinho jogou bem ano passado, no final do ano ali no Aston Villa, no final da temporada. Começou mal. Mas ainda é um cara que vai ser convocado, mesmo nessa má fase, e eu quero que perto da Copa ele esteja voando. Um cara que está brigando pela posição, ele tem que jogar bem o período inteiro. Não adianta jogar bem antes e na hora tá mal, não adianta estar mal e começar a jogar bem 2 meses antes da Copa. Por causa disso, por exemplo, o Ganso e o Neymar não foram para a Copa de 2010. Porque eles começaram a jogar mal tarde demais. Eles surgiram tarde. Porque o Dunga E, era mais teimoso que uma mula empacada também, né? Vamos combinar. e esse negócio que você falou do amistoso, para mim, eu acho que esse amistoso antes da Copa não é momento de teste. Eu acho que é momento de fechar o time ali. Eu queria ver os titulares jogando os dois amistosos para eles terminar de pegar o entrosamento. Porque seleção treina pouco, joga pouco. Qualquer 20, 30 minutos de jogo é muita coisa para uma seleção que joga 3, 4 vezes no ano, que se reúne 3, 4 vezes no ano. Então, para mim, esses dois amistosos são para terminar de pegar o time titular, falar, joga, pega entrosamento, pega ritmo, vocês 11. Não é para testar jogador. Ali, para mim, já tem que entrar com o time definido. Sim, eu entendo o argumento, mas eu vejo também como a seleção já está com um grupo quase todo fechado e tem poucas dúvidas com relação aos jogadores que vão fechar essa lista. Eu acho que, inclusive, o time titular, o Tite já tem na cabeça. Talvez uma dúvida só seja quem vai jogar na ponta esquerda ou no comando de ataque, dependendo de onde ele resolve escalar o Neymar. Talvez seja a única dúvida que tenha no time titular da seleção na minha cabeça. E com o que você falou em relação ao Pedro, eu acho que ele ficou no banco no Flamengo pensando assim: se eu der certo nesse time, vai dar muito bom para mim, porque eu vou estar na maior torcida do Brasil, vou estar no time que tem mais evidência e tá dando certo. Pelo menos agora deu certo. Ele roeu o osso e quando chegou a hora do filé mignon, ele tá sabendo aproveitar, pelo menos a visão que eu tenho. Mas eu entendo você de falar que prefere um jogador que tenha mais ambição e que não aceite o banco. O Pedro aceitou, quando chegou o momento dele, ele foi lá e está fazendo muito bem. Você falou aí das dúvidas do Tite, do 11. Vamos escalar aqui nossos 11 da seleção juntos, vamos ver se são os Hum, mesmos, só para tá. escalar. O Goleiro, goleiro, eu vamos falar ao mesmo iria tempo. Um, Alisson. dois, três e Alisson. Foi mal. Exato. Eu, É eu, isso. não, eu, É não, no 3, Matheus. No 3. eu não colocaria o Ederson, porque eu acho que o Ederson, apesar de ser um grande goleiro, eu vejo ele com falhas em jogos importantes no Manchester City, que eu não confiaria nele numa reta decisiva de Copa. Então eu iria de Alisson. E tá tomando muito gol essa temporada. Ele não começou tão bem igual ele estava nas últimas, não. Lateral direito. Um, dois, três. Danilo. Danilo. Aí, Quase Militão. vamos lá. Quase três zagueiros com Militão. Mas eu acho que não vai mudar agora. Se foi com a linha de quatro É, até. vamos esquecer um, dois, três. Tá dando ruim. Tá. Na zaga, Marquinhos, Thiago Silva. Porém, também. Talvez, dependendo de como o Thiago Silva chegar, eu colocaria o Militão, mas hoje, Thiago Silva. Lateral esquerdo. Alexandro. Por falta de opção, Alexandre. É. E porque marcando ele vai bem também, tipo assim, ele consegue quebrar o galho ali marcando. Então, tá tranquilo. Cobre a do Ney. Isso mesmo. Primeiro volante, Casemiro. Também Casimiro. Óbvio, capitão, manda no meio de campo, vai arrumar o time do Manchester Multicampeão, United. faz falta quando precisa fazer. Então é ele. Mesmo que ele jogue mal, se erre tudo no Manchester United, ele vai ser o titular da Copa. Exato, não tem como tirar. Isso. Segundo volante, Lucas Paquetá. Bruno Guimarães. Primeira discórdia aqui. Eu sou um cara do futebol ofensivo e eu acho que o Neymar e o Paquetá, por algum motivo místico, eles têm uma química muito boa entre os dois. Quando os dois estão em campo, você vê eles se procurando muito. Os dois adoram trocar uns passes de letra no meio de campo, tabela, um, dois. Eu acho que eles veem o futebol de uma forma muito semelhante e eles encaixam muito bem um com o outro. Eu gosto muito da dupla Lucas Paquetá e Neymar. Eu concordo com tudo que você falou e o Paquetá tá no meu time titular, dando um pequeno spoiler, mas não de segundo volante. Eu acho que o Bruno Guimarães é um cara que tem boa qualidade no passe,
está jogando muito bem na Premier League e tem um poder de marcação ali para dar uma ajuda para o Casemiro, que pode ser muito importante em jogos que a gente vai enfrentar times com grande força ofensiva. E o Fred também não está bem, que seria o concorrente dele. Eu acho que o Bruno Guimarães está em alta e o Fred está no momento de baixa, então eu colocaria o Bruno Guimarães. Exato. Ponta direita, fala você. Rafinha. Rafinha com o Antony ali babando nessa ponta direita, dependendo Sim. de como for até a Copa do Mundo, pode ter essa troca. Eu acho que o Rafinha ele se adaptou bem ao Barcelona, então eu vejo ele subindo, não tendo uma queda de rendimento, enquanto o Antony ele ainda vai ter que cavar o seu espaço no Manchester United com poucos meses, né? Ele vai ter que chegar, vai ter que se adaptar. A Premier League é uma liga muito mais intensa que a holandesa. Então vamos ver. Acho que para se titular na Copa, o Rafinha está à frente, mas o Antony, para mim, vai entrar em todos os jogos da Copa. O Rafinha ele tem um negócio que ele parece que ele não sente, né? O cara jogou no Havaí aqui, rodou um pouco na Europa, no Leeds. Aí deram a camisa da seleção brasileira para ele no primeiro jogo, já entrou como se ele estivesse em casa, jogando muito, não sentiu. A camisa do Barcelona, a mesma coisa. Ele é um cara muito agudo, muito veloz, chuta bem. O Antony já é mais do drible, para mim, um dos melhores dribladores do futebol mundial hoje em dia, que também Sim, tem, parece meio o Robin, né? Ele vai lá, dribla, dribla, pega, corta para a esquerda e chuta, faz um monte de. Fez muito golaço na Eredivisie. sim. Vamos ver se ele consegue superar a maldição do Manchester United. A sua seleção está armada em qual esquema? 4-2-3-1 com o meia e o atacante flutuando e trocando de posição. A minha está no 4-2-3-1 também. Então, E meio só atacante. um detalhe sobre o Ah, pode Rafinha. falar. Eu lembro quando ele estreou na seleção, foi um jogo contra No o Mineirão, não Uruguai. foi? Não, acho que foi em Salvador, não sei. Que foi o Brasil meteu 4-1 no Uruguai, acho que foi o primeiro jogo dele como titular. Até lá, muita gente estava criticando a seleção, que jogava um time muito engessado, que não tinha velocidade, que era só com o Neymar ali na frente. O Rafinha chegou e deu um fôlego novo para essa seleção, junto com uma molecada que veio da Olimpíada, o Antony, que pode ser titular, na nossa opinião não, mas talvez seja, dependendo de como ele começar no Manchester United. Então o Rafinha ele deu um fôlego novo para esse ataque da seleção. Ele também encaixou muito bem com o Neymar. Assim, para mim, a seleção, o melhor é o Neymar, então as pessoas têm que encaixar com o Neymar. Seu meio Exatamente. atacante. Lucas Paquetá, falei que ele estava no time e está como meu meio atacante. O meu é o homem, Neymar Júnior, de 10 centralizado, um pouco ali para flutuando ali no meio, talvez um pouco mais para a esquerda. Quando ele for para a esquerda, o Paquetá pode subir um pouco ali para ocupar essa outra faixa, mas deixa o cara ali no meio de campo, sem ter que voltar para marcar, fazendo a dele. Neymar é meu 10. Boa escolha. Ótima escolha. Ponta esquerda, Ponta esquerda, o homem que decidiu a Champions League, Vinícius Júnior. VJ, não tem outra. Apesar de que na seleção ele ainda não mostrou o futebol que ele mostrou no Real Madrid. Eu acho, inclusive, que na seleção, nessa ponta esquerda, o Rodrigo mostrou mais do que o Vinícius Júnior, mas pela temporada que o Vinícius fez 2021-2022, que ele jogou no Real Madrid, pegou o maior time do mundo e foi um dos dois melhores jogadores do time na campanha da Champions, fez o gol que decidiu a final, não tem como tirar a titularidade de Vinícius Júnior. Pelo discurso, imagino que seu ponto esquerdo é o Vinícius Júnior também. Vinícius Júnior, PJ. E o seu centroavante, seu camisa 9. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus flutuando, pode cobrir a do Neymar, sim, um atacante que marca, porque ele é um cara taticamente muito bom, muito inteligente, muito esforçado e está jogando muito no Arsenal. Para quem assistir os jogos, tá? Ah, mas o Jesus não é 9. Eu também, eu gostava mais, sempre gostei mais do Gabriel Jesus como ponta direita, mas eu acho que ele está fazendo uma temporada muito boa. Ele não é o cara que vai ficar ali parado fazendo pivô, mas ele é rápido, ele finaliza bem, ele consegue trombar e ganhar no corpo dos zagueiros, ele é muito inteligente, faz gol, né? Eu acho que as pessoas
às vezes vão muito na conta dele por causa de 2018. A gente tem que lembrar que em 2018 o Gabriel Jesus tinha 19 anos na Copa, se eu não me engano. Ele era muito novo. Agora ele tem 24, Eu 25, acho que ele tinha tá mais 20, experiente. 20 e 21 na Copa. 20. Eu acho que É. era isso. Ele era um cara jovem, com toda Muito jovem. a, o peso de carregar seu 9 do Hexa, que ele era chamado que ele foi muito bem nas eliminatórias, todo mundo colocou muita expectativa nele, que ele não correspondeu. Eu acho, inclusive, depois da Copa, ele ainda estava sentindo o mau desempenho que ele teve. Ele mesmo falou isso em entrevista, estava com a confiança em baixa. Mas agora o Arsenal deu novos ares para ele, está jogando muito, está fazendo gol, está ajudando, está driblando, está bem nas assistências também. Eu acho que ele tem que ser o atacante titular desse time. É, para mim só não vai ser porque restou só uma vaga e essa vaga é do Neymar. Eu colocaria o Neymar jogando mais avançado, só que não como um centroavante. Eu deixaria ele flutuando, livre para circular por todo o ataque. Quer aparecer na direita para jogar com o Rafinha, pode. Quer recuar para tabelar com o Paquetá e construir jogada, pode. Com o Vinícius Júnior pela esquerda, pode. Eu acho que vai dar uma movimentação muito legal ali no ataque. E ele jogando ali, flutuando nas costas dos volantes, pode fazer uma bagunça legal ali na Copa, pegando o Rafinha e o Vinícius Júnior entrando na área, correndo em diagonal para finalizar as jogadas. Acho que tem tudo para dar muito certo. Essa seria a minha seleção. Firmino, Salah e Mané, Exatamente. de Um pouco, 2018. com o Neymar tendo um pouquinho mais de qualidade que o Firmino. Um pouquinho só. Matheus, um jogador que está nas nossas duas seleções é Vinícius Júnior. E, falando da mesma geração que ele, temos outros dois jovens atacantes destacando um pouquinho, eu diria, que é Erling Haaland, o Majin Buu norueguês, Cometa Haaland, e Kylian Mbappé, o dono do Paris Saint-Germain. Entre esses três jogadores, quem você acha que vai dominar o futuro do futebol mundial? Mbappé. Mbappé, Mbappé. por favor, a sua explicação e sua justificativa. Bom, eu acho que o Vinícius Júnior ele é um grande jogador, tem tudo para ser um dos melhores do mundo, já é, na minha visão hoje, depois dessa última temporada. Mas eu vejo o Vinícius Júnior um cara ainda muito preso à ponta esquerda. Se você pedir para ele jogar na ponta direita, eu acho que vai cair muito o desempenho. Se você pedir para ele ser o centroavante, o comando do ataque, também vai cair o desempenho dele. Ele não tem nem físico para fazer isso. Acho que ele é um cara mais pegar ali pelo lado esquerdo, partir em velocidade, um contra um muito forte. E ele melhorou muito a finalização na última temporada. O caso do Haaland, eu acho que é a mesma coisa. Eu vejo ele como aquele centroavante, apesar de ser muito bom, forte, alto, rápido, faz gol de tudo quanto é jeito. Foi para um time que melhora muito seus jogadores por ter o Guardiola. Eu também vejo ele como um dos melhores do mundo para os próximos 10 anos. Mas eu vejo o Mbappé como um cara mais completo. Eu acho que ele pode jogar tanto no comando de ataque quanto pelos lados. Ele tem velocidade, ele tem bom chute. Apesar dele ter um chute muito específico, ele não consegue chutar de todas as maneiras. Ele é um chute que ele tenta sempre dar uma colocadinha, uma Na chapa ponta com o pé esquerda, direito. colocando assim, Isso. entrando na área chapando. É o Mas chute ele, Mbappé. mas ele é muito bom também. E ele, num time que tinha Neymar e Messi na temporada passada, ele foi o principal jogador do time. Então, acho que o Mbappé já está mais pronto. E já é campeão do mundo. Isso eu acho que também tem um peso. O Vinícius Júnior é campeão da Champions. E o Haaland, até agora, está construindo a sua história. Vai ter a primeira chance de disputar um grande título na carreira. Olha, eu vou falar aqui na ordem que eu anotei. Primeiro, o Haaland. Quais as minhas considerações? Eu acho que desses três, ele tem o potencial para ser o mais dominante. Sim, ele é um cara que, como você falou, ele ganha na força, ele ganha na corrida, ele chuta, ele tem uma certa agilidade. Apesar de alto, ele não é um grande cabeceador, assim, não vê muitos gols de cabeça do Haaland, talvez pela forma que os times que ele joga criem as jogadas, não tem muito cruzamento, eu não lembro assim de gols de cabeça do Haaland, mas eu quero ver o Haaland em jogo grande, porque, convenhamos, Noruega, né, ele não vai jogar muitos jogos ali, é até difícil avaliar. Se chegar na Copa, já é uma vitória para ele. Exato, não vai ter um grande jogo para o Haaland brilhar, muito difícil.
No Borussia Dortmund também, a Bundesliga é, para mim, a liga mais fraca das cinco grandes ligas europeias. Se você tirar ali o Bayern de Munique, o Borussia, os outros 14 times, digamos assim, da Bundesliga são muito fracos, eu acho. E o Haaland, ele pelo Borussia Dortmund dominou todos eles, tem números incríveis. E agora também chegando na Premier League, ele está voando, mas ainda contra os adversários que não são do topo do nível europeu. Quando ele teve adversário do topo nível europeu, por exemplo, na Champions League, contra o PSG, ele fez o gol no jogo da ida, certo? Eu acho que ele fez os Ou dois. não? Ele fez os dois gols no jogo da ida. É, porque o Neymar depois fez o gol e fez a comemoração dele Isso. e zoou a cara dele. Mas enfim, eu quero ver o Haaland. Será que o Haaland consegue ser tão dominante como ele é jogando contra os melhores zagueiros do mundo? Será que ele vai conseguir fazer isso contra o Sérgio Ramos, o Marquinhos Thiago Silva, fazer isso contra o Van Dijk, fazer isso contra o Varane, fazer isso contra o Militão e Alaba? Será que ele é tão dominante assim contra esses grandes zagueiros melhores da função? Ou eles vão ter alguma ferramenta para conseguir tirar esse poder do jogo do Haaland? É uma coisa que eu quero ver ainda. Eu acho que a gente viu pouco do Haaland em jogos grandes. É o que a gente vai ver essa temporada. Acho que depois dessa temporada a gente vai ter essa resposta. O Mbappé, talvez desses três, seja o que mostrou o pico mais alto até agora. O que mais jogou em um determinado momento. Mas as atitudes que o Mbappé teve nessa temporada colocam um pé atrás para mim. Essa atitude de querer ser o cara do time, querer dominar o vestiário. Tem rumores que saem do PSG de que ele tentou fazer com que fosse o Messi e o Neymar fossem negociados para ele ser o cara do time. Falam que ele pediu para o PSG negociar todos os argentinos do elenco, criando rixa com só Sérgio Ramos, Neymar e Messi para querer ser o cara do time. Ah, mas o Neymar também queria ser o cara do time. Mas o Neymar em nenhum momento desrespeitou os jogadores do Barcelona. Ele foi lá e pediu: olha, eu quero ser o cara do time, me transfira para um lugar onde eu posso sair da sombra do Messi. O Mbappé não. O Mbappé teve a oportunidade para o Real Madrid, mas ele quis ficar para ser o cara e tentou à força se colocar nessa posição do topo do time. E eu não gostei da forma como ele fez isso. Além do que, uma tecla que eu bato há algum tempo, para quem assiste nosso canal desde o primórdio sabe, o Mbappé não é decisivo. Ele faz gol, ele vai bem, ele joga bem, mas existe, por exemplo, um vídeo de 2 minutos e meio de gols que o Mbappé perdeu cara a cara com o goleiro só com passes do Neymar. Existe esse vídeo de 2 minutos e meio. O Mbappé, em finais, ele fez um gol na Copa do Mundo, se eu não me engano, com o jogo já resolvido, mas na Champions League, na semifinal, na final, ele foi mal quando o PSG chegou, ele perdeu muitos gols, ele perde muitos gols em finais, em semifinais. Eu ainda não consigo ver ele como o cara que vai decidir um jogo 1-0. Vai ser o gol dele no final, que ele vai chegar, vai pegar a responsabilidade. Foi contra o Real Além do Madrid que, temporada igual. passada, não? No jogo na França. Mas passou? Não por culpa dele, ele fez os dois gols do PSG. Se eu não me engano, ele perdeu uma chance. Ou ele estava impedido. Eu acho que estava impedido, acho que ele fez um outro gol, tipo assim, humilhou o Courtois, mas estava impedido. Eu acho que assim, eu concordo com essa Enfim, sua análise se fosse um eu tempo acho que ele está atrás. melhorando nisso. Eu acho que ele Inclusive, ele está já, acho que melhorando ele já nisso. passou essa fase, sabe? Inclusive teve uma Champions que eu acho que ele foi o É. artilheiro do mata-mata, então eu acho que ele tá evoluindo nesse Porque ele quesito. fez 4 gols no Barcelona também, né? Nessa Champions aí. Tem esse detalhe. É, Enfim, eu acho que ele ainda peca na finalização. sim, isso eu concordo com Falta, você. ele perde muito gol. Esse é o negócio do Mbappé. Não, então vou tirar o que eu disse sobre ser pipoqueiro. Ele perde muito gol. E em jogos importantes parece que em jogos importantes isso mostra mais, porque cada gol numa final é uma oportunidade desperdiçada de levantar a taça. E Aquele isso não é. lance.
dele na final da Champions contra o Bayern, que a gente falou um pouco antes, que a bola vem para ele, mas não vem de um jeito que é o mais confortável dele para chutar. Então ele tenta inclinar o corpo todo para ficar do jeito mais confortável para ele ser um chute fraco. Se ele é um cara que nem o Haaland, só para pegar um exemplo, que chuta de qualquer jeito, manda uma bomba pro gol, talvez fosse um pouco diferente aquele lance, né? O Mbappé precisa melhorar isso, aprender a chutar de qualquer jeito, não só do jeito que ele sente que ele chuta melhor, que é um chute muito bom, mas às vezes tem situações que você tem que chutar de outro jeito. Além do que, por exemplo, igual eu já tinha falado antes, o Mbappé chegou, metendo na banca, falando que era o batedor de pênalti oficial do time, mas no último jogo, quando estava perdendo de 1-0 para o Mônaco, ele foi lá e falou: Neymar, você bate. É porque ele quis fazer as pazes com o elenco ou é porque ele estava com um pouco de medo de perder o pênalti de novo e virar a culpa da derrota do time e todo mundo colocar na dele? A gente nunca vai saber essa resposta. E Vinícius Júnior, que desses é o melhor driblador, é o cara talvez mais mágico. Eu tenho uma teoria que existem dois tipos de protótipos de jogador melhores do mundo. Tem os mágicos e os robôs. Os mágicos são, por exemplo, Messi, Neymar, o Vinícius Júnior, que são jogadores, às vezes, que fisicamente eles não são os melhores. Você não vai ver eles fazendo tudo certinho, mas eles têm a forma dele de fazer funcionar em lances que são inacreditáveis, porque você não consegue nem pensar naquilo que o jogador faz. Ele faz coisas que são fora do que você pensa. E tem os robôs, que são o Mbappé, Cristiano Ronaldo, Haaland, para dar alguns exemplos, que são caras que eles parecem sobre-humanos. Você não vai ver eles fazendo coisas que você não pensa. Você vai ver eles fazendo coisas que você fala, ninguém normal consegue fazer aquilo. Ele vai ser o cara mais rápido, ele vai ser o que pula mais alto, ele vai ser o cara que acerta tudo que ele tenta. Ele vai ser o cara que vai pegar essa bola e vai conseguir chutar todas as vezes certo no mesmo lugar, que vai parecer que ele é um robô. Isso não só para o futebol, por exemplo, no basquete você tem o robô LeBron James e o mágico Stephen Curry. Enfim, é uma teoria que não sei, eu criei. Não sei se alguém já falou isso antes, mas eu nunca tinha visto isso, então eu vou É falar que eu o criei. talento contra o treino, seria isso. Não necessariamente talento contra o treino, mas mais ou menos isso. Sim. E eu acho que desses três, o Vinícius Júnior é o que se encaixa na categoria do mágico, que é o que eu prefiro, o que eu gosto mais. Eu tendo a preferir mais os jogadores mágicos do que os jogadores robôs, quando se tratam dos melhores do mundo. Eu não acho que o Vinícius Júnior é o que teve o maior teto de atuação desses três, mas o Vinícius Júnior é com certeza o que teve mais responsabilidade e correspondeu desses três. Ele é o cara que está no Real Madrid e na seleção brasileira, as duas camisas mais pesadas do futebol, discutivelmente. É o cara que decidiu uma Champions League, fez o gol do título do Real Madrid, foi muitas vezes o cara do time do Real Madrid na temporada passada, e quando ele não era o cara, ele era o segundo melhor jogador atrás do Benzema, em um time que tinha quatro Champions League ali, vários jogadores tinham ganhado quatro Champions Leagues naquele time, eram jogadores que o Modric já tinha sido bola de ouro, né? Enfim, já tinha ganhado a bola de ouro, independente se a gente concorda ou não que ele mereceu, e o Vinícius Júnior, com 20, 21 anos de idade, chegou no clube cheio de dúvidas em cima dele. Ele continuou trabalhando, melhorou muito a finalização, é um cara que assumiu essa responsabilidade e correspondeu. Então, dito tudo isso, eu acho que todos os três podem ganhar uma bola de ouro no futuro próximo. Se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu apostaria. Eu fiz a pauta, mas eu não pensei nessa resposta. Cara, eu acho que o mais difícil para ganhar aí é o Haaland, porque para você ganhar a bola de ouro você tem que ganhar título grande. E eu não vejo o Manchester City ganhando Champions League e muito menos a Noruega ganhando Copa do Mundo. Enfim. Eu vou de brasileiro, para ser diferente de você, eu vou de Vinícius Júnior. Vai ser o primeiro desses três a ganhar a bola de ouro. E entrando um pouco no Vinícius, ele foi um cara que passou de tudo um pouco na carreira já, mesmo tão jovem.
Foi vendido por 45 milhões de euros com 16 anos, né, que nem tinha estreado pelo profissional do Flamengo para o Real Madrid. Todo mundo começa a falar mal dele e tal, que ele não ia jogar no Real Madrid, que ele não tinha condição de ter investido esse valor nele, que era um absurdo pagar isso nele. Tudo bem pagar 80 no Santos, 116 no Grealish, mas pagar 45 milhões no Vinícius é um absurdo. Não pode pagar isso para um jogador brasileiro, né? Como é que pode o Real Madrid fazer isso? Por que não comprou um inglês, né? Teve a Ele chega justo na temporada que o Cristiano Ronaldo sai, a primeira temporada dele no Real Madrid, a primeira sem o Cristiano. Ele jogava na mesma posição de campo, então tinha essa expectativa. Como é que esse cara vai render? O que que ele vai fazer? Ele começa causando impacto assim em termos de ir para cima, driblar, sempre está tentando, mas na finalização ele pecava bastante. Tem a cena do Benzema falando para não tocarem para o Vinícius Júnior, falando que ele estava jogando contra o Real Madrid e tal, que ele não estava ajudando o time. E acabou que o Vinícius Júnior é um dos principais responsáveis por fazer o Benzema ser um dos favoritos à Bola de Ouro. Foi o principal parceiro dele no ataque. Então ele teve momentos de alta, teve momentos de baixa. Agora está um momento de muita alta. Ele, para mim, foi um dos melhores pontos da última temporada. Então, acho que o Vinícius Júnior tem essa qualidade que talvez eu não vi os outros dois tendo que passar, que é de dar a volta por cima, de ter a perseverança de buscar e conseguir sair de uma situação onde ele está por baixo. O Mbappé pode passar por isso agora, com todas as críticas que ele está recebendo. Vamos ver se ele consegue. O Vinícius conseguiu e meteu o gol do título da Champions. Exato. Mas não tem resposta errada nessa pergunta. Eu acho que até os Vamos três ganham, agora. tá? Os três ganham bola de ouro. Em algum Pode momento da ser. carreira, os três vão ganhar. Mas também a gente falava isso na geração passada, e a geração passada eu acho que nenhum dos grandes nomes ganhou uma bola de ouro. Sei lá, há 5, 6 anos atrás você falaria quem? Neymar, Pogba, Dybala, né? Não, Eu Lewandowski acho que. ganhou. Mas o Não, Lewandowski não não. era Ele, assim. ele, ele não ganhou Você bola não de ouro, colocava o Lewandowski, ele ganhou o The Royce, Best. você colocava muito mais o Royce nessa daí. Hazard, É. Mas também é que agora, sem Messi, sem Cristiano, acho que talvez fique mais fácil, é talvez mais fique fácil. dividido. É mais Como, fácil. co- É um pouco como, mais fácil. como era antes, né? A gente já viu Shevchenko ganhar, o Michael Owen ganhar. Não estou entrando no mérito se eles mereciam ou não, mas eles acabaram ganhando. O Ronaldinho, o Ronaldo, o Zidane, tinha mais variação na bola de ouro. Diversidade. Isso, tinha mais diversidade. Messi e Cristiano, que eram dois caras absurdos. Cannavaro ganhou, né? O Cannavaro ganhou. Mas com Messi e Cristiano, que eram dois caras absurdos, a gente viu muita gente boa não ganhando. Xavi, Iniesta, Neymar, o Hazard, o Lewandowski acabou ganhando. O O Neymar Royce. ainda tá aí, hein? O O Neymar Hazard ainda não tá ganhou, aí. não. O Neymar ainda tá Muito aí, hein? difícil. Mas ele Se ainda não ganhar a ganhou. Copa, Quando o Neymar surgiu, a gente imaginava, pô, aos 30 anos, o Neymar não vai ter nenhuma bola de ouro. Acho que ninguém imaginava isso. E ele acabou não ganhando porque a longevidade desses dois é algo fora de série. mas mereceu, teve temporada que ele mereceu. Não vou Vamos discutir isso agora. aqui agora. Talvez num outro programa. O outro, se você quiser, fala aí que a gente discute isso depois. Vamos agora para os principais jogos do final de semana. Começando com a Premier League. Merseyside Derby, ou algo do tipo. Everton e Liverpool, sem clubismo, Matheus. É o clássico da amizade só fora de campo, porque dentro de campo o bicho pega. A gente viu na temporada passada o jogo no Anfield como o jogo estava quente, briga, cera, o Alisson devolvendo Sem a cera, catimba do Richarlison sem a dessa catimba vez. do Richard, vai ter a catimba do Pickford ainda, né? Aquele ali, pelo amor de Deus, é o mais sul-americano dos goleiros europeus. Mas eu acho que vai ser um empate esse jogo, acho que vai ser um empate. Tem uma carinha de empate, né? Tem. Inclusive, falando de valores absurdos, Manchester United queria Anthony Gordon do Everton ia pagar 60 milhões de euros. Para quem reclamou do Vinícius, Se fosse brasileiro, 10 no máximo, no máximo. pagaram 7 no Lázaro. Ele é pior que o Lázaro. Tottenham e Fulham. Tottenham e Fulham, vitória do Tottenham. Fulham empatou com o Liverpool, hein? Tem É, Mitrovic, o homem que sabe fazer gol. vice-artilheiro da Premier League, só não é artilheiro porque o Haaland está vários degraus acima.
Mas eu acho que o Tottenham ganha. O Conte está fazendo um trabalho legal, joga em casa. Derby, um clássico londrino, né? O Fulham da Clássico região, londrino. região nobre de Londres. O Tottenham mais da área do norte, se eu não estou enganado. Mas eu vejo o Tottenham um time melhor. Eu acho que o norte é o Arsenal, mas É que eu acho eu que os dois são, também. acho que os dois são do norte, por isso que é o clássico mais forte do Arsenal é o Pode ser Tottenham e do também. Tottenham é o Arsenal. Eu acho que os dois são do norte. Tottenham, que essa temporada, o melhor jogador do Tottenham ainda não mostrou o seu futebol. Heung-min Son está para perder sua vaga para o Richarlison, inclusive. Mas eu confio em Sonaldinho, que ele é o cara Eu desse confio time. eu confio no Furacão. O Furacão é brabo. Falando em times de Londres, Chelsea West Ham, mais um clássico londrino. Mais um clássico londrino, jogo no Stamford Bridge. E eu também acho que vai dar um empate. O Chelsea não vem Empate? bem. O Chelsea não vem Chelsea bem, está então mal. acho que vai ser um jogo complicado. O West Ham tem um time forte, então eu vejo um empate nesse jogo. O West Ham que está nesse momento num lugar ruim, na posição ruim da tabela, mas é um bom time. Contratou agora o Lucas Paquetá. Tem Declan Rice, o inglês de 160 milhões de euros, que ninguém nunca vai pagar. É, se alguém tiver que ganhar, eu votaria no Chelsea, mas sem muita convicção. É o fator casa, né? Pelo fator casa e pelo fator é um time melhor. Sim. É... Aston Villa e Manchester City. Ah, eu vou de City. O Aston Villa tem boas peças, mas o Tá mal. City Tá mal o Villa. tá mal o Villa e o City tá bem, né? Um pouco. E Manchester United e Arsenal. Jogo no Old Trafford, o United 3 vitórias consecutivas, 3 jogos do Maguire no banco, 3 vitórias. Pode ser uma coincidência ou não, né? Acho que só colocando o Maguire de volta para a gente ter certeza absoluta. Mas eu vou de Arsenal nesse jogo. Acho que o time está muito bem. Apesar do jogo ser no Old Trafford, eu vejo o Arsenal ganhando esse jogo e se consolidando como um time que está para brigar entre os grandes. Acho que essa vitória do Arsenal pode confirmar que o time não está aqui para brincadeira. Eu vou discordar. Eu vou de Manchester United. Eu acho que o United está numa crescente na, na temporada. Eu quero ver. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ter mais tempo de jogo contra o Arsenal. Vão ter também mais Casemiro, talvez. O Sancho fez o gol hoje. O Rashford está ainda mal. Mas eu tô gostando desse trabalho do United. Eu acho que eles já jogaram contra o Liverpool, já estão mais aquecidos para a temporada. O Arsenal 100% ainda não teve um grande confronto, digamos assim. Por isso eu vou de Manchester United. Justo. Vai ser um Vamos grande agora jogo. para França, pousar ali no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e vamos até Nantes para assistir Nantes e PSG, Matheus. Qual o placar do jogo? O placar do jogo: 3-1. 3-1 para o Pro... Nantes? Não, não, para o PSG. O Nantes, grande PSG. time, mas o PSG ganha de 3-1. Acho que teremos gols de Neymar e de Mbappé. Não teremos gol do Messi, mas com assistências. E o PSG com mais uma vitória. Neymar que está a 16 jogos consecutivos participando de gols recorde em jogos de liga. Melhor jogador do mundo nesse começo de temporada para mim. E o Em Haaland, 2022, e o eu Haaland digo. vem logo atrás. 2022 do Neymar, se eu não me engano, ele tem coisa de 20 e poucos jogos, 20 e poucos gols e 15 assistências. Ele está, desde que chamado de bêbado, de não sei o que, Neymar está voando. Eu Ano de discordo que Copa, né? eu acho que o Benzema é o melhor jogador de 2022, porque ele em jogos mais decisivos mostrou mais que o Neymar. Então, mas o Neymar é um dos melhores desse ano mesmo. Não tem como discordar Mas depois disso. da Copa você vai mudar de opinião. Eu torço para que sim. Vamos agora para
Os passos de Barcelona, mas na verdade não, porque eu joguei em Sevilha. Sevilha e Barça. Sevilla e Barça, grande jogo, grande jogo. Mas eu acho que dá um empate esse jogo aí. Teremos gol de Lewandowski, mas não será o suficiente para fazer o Barcelona vencer. 1-0 pro Barça. Esse jogo tem uma carinha de 1-0 pro Barça. Gol de Rafinha. Eu vou ser diferente. Real Madrid Betis. Duelo de reais. Duelo de reais, o clássico de Real. Eu acho que dá Real Madrid. O jogo é no Bernabéu, que o Real Madrid tem uma força muito grande jogando em casa, jogando fora também, mas em casa é ainda maior essa força. E eu vejo o Real Madrid ganhando, ainda tentando se encontrar sem o Casemiro, tentando achar a melhor formação e ganhou o jogo que jogou sem ele. E é sempre bom você tentar achar a sua formação vencendo, né? Eu acho que o Real Madrid vai vencer e vai manter a tranquilidade. Na disputa de reais, como não tem a inflação para subir bastante, eu vou ter que ir de Madrid, sem muito segredo também. E agora o terceiro real, Sociedad, recebe Atlético de Madrid de Diego Cholo Simeone. Goleada nesse jogo, 1-0 Atlético de Madrid. Real Sociedade, inclusive, que está com seus cofres 70 milhões de euros mais cheios depois da venda de Alexander Isak para o Newcastle. Fez uma baita estreia, inclusive. Gol anulado. Não foi o suficiente para fazer o time vencer, mas foi uma boa estreia. É um bom jogador, só não vale Sim. 70 milhões de euros. Mais algum jogo que você queira falar, Matheus? Não, acho que falamos de todos os grandes jogos que teremos. Todos os grandes jogos que teremos. E agora, para finalizar um pouco a nossa pauta, mudar um pouco do assunto, semana que vem, daqui a exatas uma semana do dia que a gente está gravando, quinta-feira, dia 1º de setembro, no dia 8 de setembro, começa a temporada regular da NFL num Thursday Night Football. Buffalo Bills vai até Los Angeles para jogar contra os atuais campeões Los Angeles Rams no SoFi Stadium. Bills que tem o melhor elenco da liga contra o time que ganhou o anel na última temporada. Matheus, sua aposta. Minha aposta? Bom, na NFL eu sou bastante imparcial, porque o meu time nunca briga pelo título, nunca vai para playoff, então eu consigo manter uma certa imparcialidade nessa conversa. Eu acho que os Rams, jogando em casa, chegando muito bem, perderam o Von Miller e o Odell Beckham Jr., mas continuam tendo um time muito forte. Tem talvez a melhor mente ofensiva da liga, que é o Sean McVay como head coach. Então acho que eles vão ganhar esse jogo. Mas vai ser um jogo bem duro, porque, como você falou, o Buffalo Bills tem um grande time. Josh Allen, Stephon Diggs, tem boas peças na defesa também, o Trey Davis White, o cornerback. Então, acho que vai ser um grande jogo, mas por já vir de confiança de ser o atual campeão, jogando em casa, eu vejo uma vitória do Los Angeles Rams. Eu gosto de discordar sem clubismo. Eu acho que os Bills levam. Eu não sei se o Trey Davis White joga, ele ainda não está 100%, é confirmado por causa da lesão que ele teve na última temporada. Eu acho que os Bills têm um elenco mais forte nesse momento do que os atuais campeões. E uma coisa que pode fazer diferença é que os titulares dos Rams não pisaram em campo durante a pré-temporada, então é um jogo que eles vão estar provavelmente no começo sem ritmo. Se Buffalo conseguir aproveitar essa oportunidade, pode abrir o placar e deixar o jogo mais difícil para os donos da casa. Mas é um jogo difícil, igual você falou. Qualquer resultado é possível, menos um É, empate, porque empate é praticamente impossível. é um possível Super Bowl esse jogo. São duas equipes que Um grande possível Super Bowl. são bons candidatos a estarem se enfrentando em fevereiro. Qualquer lado que vá é o lado certo. Acho que ficamos por aqui. Ficamos por aqui, né? Vamos dar um descanso para a galera. Falamos demais. Exato. Já ouviram muito a nossa voz. Esse é o fim de mais um podcast. Se você gostou, faz o quê, Matheus? Se inscreve, deixe seu like, comenta, sugestão de temas, de nomes,
de coisas que vocês queiram ver a gente falar. Fale o que você quiser. Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu no YouTube, no Spotify, em qualquer outro lugar. Mostre o nosso papo para um amigo seu, também se você gostou. Se você não gostou, mostre para rir da nossa cara. Vai que ele pensa diferente de você e gosta. É isso. Muito obrigado a todos. Até uma próxima e tchau. Valeu!